Vamos lá, gente. Mais uma semana finalizando, estamos quase. Quer dizer, hoje nós terminamos a matéria da primeira prova, suponho. E aí a gente faz semana que vem, só tem terça-feira é feriado, né? Então nós temos aula na quinta-feira. Vai dar para a gente terminar, fazer revisão, fazer exercício com mais tranquilidade. Uhum. Se tiver alguma dúvida com relação à aula passada, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, Ô, professor, sim? eu não sei se o senhor lembra daquele exercício número 2. Ele tinha um valor, estava errado. Eu fui tentar Qual? refazer o cálculo Hum. e eu fiz o cálculo na calculadora e o resultado deu um resultado igual, só que ele está elevado a 10, o 10 está elevado a 27, não a menos 19. Eu não sei se é o Ah, erro da minha calculadora ou Ah, se é da resolução o, de lá. O o exercício de exercício da 512. apostila, né? Oi? O exercício da apresentação da aula passada. Exato, isso mesmo, do 512, Você que é botou no... 512. Não, eu coloquei 520. Ah, o professor colocou 512 no slide, mas não era 512. É, eu tinha colocado os dois valores, né, na verdade. Um lugar falava 520 e no outro falava 512. Deixa eu achar ele Sim, aqui. o resultado tá correto, só que na hora da conversão, acho que é para converter joules em mol ou elétrons em mol, um negócio assim, tem que fazer uma conversão lá. Não, o resultado não bate. Só nesse Ah, momento da conversão que eu não entendi. deixa eu ver aqui. Né? Aí o erro pode ser meu ou pode ser do slide, né? Pode ser. Deixa eu ver lá. Vamos colocar aqui. Só colocar não é esse, não, né? O anterior. Esse aqui, né? É esse aí Sim, mesmo, sim. professor. Tá. Bom, primeiro aqui é 512 mesmo, então, né? Deixa eu ver aqui. Não fiz a conta, não, é? 512. Não é o contrário, não, professor? Hã? Tu tinha dito que o 512 estava errado e o 520 estava certo. É o 520 que tá certo? Ah, segundo o que você falou na aula passada, sim. Ah, não, eu Sim. eu não lembrava qual que era. O total, 520, então. Tá. Ah, não, o meu deu 10 a menos 19 mesmo. Aí isso aqui vezes. A energia ali deu certo. Né? Então aqui vai ter que dar certo também. Energia dividido vezes 4 dividido por 6,626 menos 34 dividido por 3,29 exponencial a 15 raiz quadrada. Vou colocar aqui. Aí, só o finalzinho aqui que deu um resultado errado. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui esse resultado aqui final tá errado aqui. Essa energia aqui deu 10 a 19 mesmo, deu exatamente esse valor. Substituindo aqui por 520. Aí você fez 520 vezes 1.000 dividido pelo número de Avogadro? Isso, exatamente. O problema está na minha calculadora aqui mesmo. Aí deu 8,63 vezes 10 a 27. Tá. Ué, 27?
Não, mas Eu não faz acho que, sentido, eu não. acho que você somou o kilojoule que tá ali em cima em vez de subtrair. Por isso que deu 27, porque 23 mais 4 é 27. É? Eu acho que na hora que ele foi dividir, ele somou o kilojoule ali com o elevado a 23 embaixo, que aí dá menos 27. Aliás, dá mais 27. Tá, se ele multiplicou, né? Isso. Tá, tá. Tá, dividiu por 23 e dividiu por 1000 também. Pode ser. Pode ser, às vezes foi isso. Porque o valor tem que ser. Para um único elétron é por volta desse valor aqui mesmo: 10 a menos 19. 10 a menos 27 é muito, muito baixo. Não, eu coloquei na calculadora assim, ó, 520 vezes 1000 dividido pelo número de Avogadro. Uai, É 66,22, 0,22 elevado a 10 a 23. E deu esse resultado. não, então tem alguma coisa estranha aí. Porque eu fiz exatamente a mesma coisa aqui. Você usa calculador de celular? Não, tô fazendo com aquela calculadora manual mesmo, aquela simplesinha lá. Porque de celular, vira e mexe tem erro. Questão de parênteses, raiz quadrada tem muito erro. Pode ser também. Você falou que a calculadora sua é científica? Sim, sim. Estranho. Pode ser realmente o jeito dela de entrar com os dados nela. Tem umas que são estranhas. Tá? Tem uma ordem diferente que você tem que colocar. Tenta fazer. Multiplica por 1000, dá o igual antes de dividir por Avogadro. Ou até coloca direto na 520.000,200. 520.200. É, deu o mesmo resultado. E a calculadora tá com problema mesmo. Ah, eu sou calculador tá errando o cálculo? É. Então, eu acho bom encontrar uma outra calculadora. Senão vai ser difícil. Isso, seria 1000 vezes, 10 a 3. Peraí, aquele 1000 tá elevado a 10 a 3? Não, né? Não, não, é só 1000. 1000. Ah, é 520 vezes 1000 dividido por 6,022 a Isso. 10 a 520.200. 3. Deu agora? Ah, é. Aquele kilojoule a menos um é porque você tem 1000 joules para cada kilojoule. Entendeu? Então seria 1000 joule por kilojoule. Né? Só que eu acho que tem um outro erro ali. Só fazer aqui para ver se está errado mesmo. Dividido por. Isso. Tá, é que só tem um erro nessa minha resposta aqui, tá? Essa resposta está errada. Porque aqui a resposta tá sem tirar a raiz quadrada. Não, quando tirar a raiz quadrada vai para 1,26. A gente colocar aqui, 1,59 é antes da raiz quadrada. Se eu tiro aqui 1,26. Mas de repente tenta com uma outra calculadora, porque aqui deu certo.
Eu vou fazer um teste para minha irmã chegar. Eu vou pegar a calculadora dela para ver. Uhum. Essa Sim, sim. calculadora já é velha, já deve ter Aham. algum problema nela. Isso é até uma outra coisa importante, que eu nem falei na primeira aula, mas é importante vocês terem a calculadora de vocês, né? Porque tem calculadora que muda o jeito de você entrar uns dados. Uns tem que multiplicar primeiro, outros tem que multiplicar depois. Umas tem que apertar raiz quadrada antes de encontrar com o valor, outros você coloca o valor raiz quadrada. Então é bom vocês conhecerem a calculadora que vocês estão trabalhando. Pode ser aplicativo de celular, tanto faz, mas aí cada um tem um formato, um jeito diferente. Então é bom vocês se acostumarem, porque senão acontece muito. Quando é prova presencial, alguém esquece a calculadora, pega a calculadora do outro e não consegue resolver nada na calculadora, sabe? Porque funciona de forma totalmente diferente às vezes. Ainda mais se Ô, pegar com. professor, Sim, não for muito incômodo atrapalhar a aula, teria como você fazer essa conta passo a passo pra gente ver? essa aqui? A de cima. Posso. É porque Posso sim. aquele parênteses ali eu não tô entendendo, porque ele não tá fechado nem aberto. Parênteses. Do lado do mall. Atrás ali. Ah, tá. Ele não existe, não. Esquece que Ah, não existe, não. Tá? É, provavelmente foi que eu copiei o texto anterior, né? Então, esse aqui não é parênteses, não. Esse aqui talvez tenha que colocar um X aqui para mostrar que está multiplicando. Vou colocar. Não tem parênteses, não. Coloquei um X ali só para lembrar, ver que está multiplicando. Tá? Mas se quiser, eu posso fazer, não tem problema nenhum. se não for atrapalhar muito. Não, atrapalha não. A ideia é essa mesmo. Bom, então o que nós temos aqui é o seguinte. Foi dado, então, que eu tenho um elétron. Qual átomo? Lítio. Então, tem um átomo. Eu tenho um átomo aqui de lítio. Tá? Lítio. Então, tem a configuração eletrônica. 1s2, 2s1. Tá? E eu quero saber qual que é a energia de ionização esperada. Não, quero saber a carga nuclear efetiva desse elétron aqui, 2s1. Tá? Sendo dado que eu tenho uma energia de ionização de 520,2 kJ por mol. Tá? Então, tem essa energia de ionização para esse elétron aqui, né? E eu quero calcular qual que é a carga nuclear efetiva que eu vou sentir, esse elétron vai estar sentindo. A gente tem aquela formulazinha que é minha energia de ligação, né, é igual a F menos, né? Menos F ao quadrado, RH sobre N ao quadrado. Tá? E a gente sabe que essa energia de ionização é o oposto da energia de ligação. Então, a energia de ligação é a energia que, quando meu elétron libera, quando sai lá do infinito e se prende ao meu átomo, e a energia de ionização é exatamente quando pega esse elétron, está no meu átomo, que joga ele lá para o infinito. Então, isso aqui, a energia de ionização é exatamente o oposto disso aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos energia de ionização. Tá? Então, se eu só substituir esse valor de energia de ionização aqui nessa minha equação, tá, eu resolveria conseguir calcular esses F aqui. Isso aqui é constante, constante. Esse aqui é o nível que eu estou trabalhando, que é o 2. Tu só precisa ter essa energia de ionização. A única questão é que nessa fórmula aqui, minha energia de ionização, tá, tem que ser dada, tá, para entrar nessa fórmula aqui, eu preciso de energia de ionização em Joule por elétron. Tá? E aqui foi dado em kJ por mol. Pode falar, Júlio.
Eu descobri o erro aqui. Para dar certo, eu tenho que colocar um parêntese Tá. no número de Avogadro para dar certo, senão não dá, não, o Ah, cálculo não, não dá então eu sei o que certo, você não. fez de errado. Não, eu sei o que você fez de errado. É porque quando você vai colocar notação científica na calculadora, você não pode colocar vezes 10 a 23, não. Deve ter uma tecla aí escrito ESP, ou já escrito vezes 10 na calculadora. Tem. Tem. Achei, localizei ela aqui. Então tenta fazer a conta, só que em vez de você escrever vezes 10 a 23 com multiplicação, coloca lá 6,022 ESP 23, Ah, sim, vou fazer o teste aqui. que aí vai dar certo. É porque como você fez com multiplicação, ele dividiu por 1.000 e depois multiplicou por 10 a 23. Se dividiu por 6,022 e depois ele multiplicou por 10 a 23. Deve ser isso. Bom, então primeiro a gente tem que converter isso aqui em joule por elétron, tá? Aqui está em quilojoule por mol de elétrons. Aí tem as duas formas. O que eu estava escrito lá é usando a fórmula, usando pelas unidades, tá? Então, se eu quero converter quilojoule por mol para joule por elétron, eu vou ter que transformar o quilojoule para joule, tá? Então, tem que multiplicar por 1.000. Então, seria aquele 520,2 kilojoule por mol a menos 1. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1.000 joules para cada quilojoule. É o que é a definição. Cada quilojoule vai ter 1.000 joules. Tá? Por isso que eu estava dizendo esse joule por quilojoule aqui. Tá? E eu tenho que transformar isso aqui para 1 mol, eu tenho que transformar para um único elétron. Então, eu tenho que dividir isso aqui pelo número de Avogadro. 6,022 vezes 10 a 23. No caso aqui seria elétrons por mol que eu tenho aqui. Né? Então, aí eu vou conseguir cortar aqui mol menos 1 com mol menos 1, quilojoule aqui com quilojoule aqui. Vai sobrar aqui o que eu quero, joule por elétron, tá? Que vai dar aquele 8,64 vezes 10 a menos 9. 8,64 vezes 10 a menos 19 joules por elétron. Joules para um único elétron. Então dá para cortar o quilojoule a menos 1 com o quilojoule do 520. Aham. Ah, agora entendi. Aqui tá quilojoule, esse quilojoule aqui corta com esse quilojoule aqui. Aqui tá mais um, aqui tá menos um. É como se esse quilojoule Fosse tivesse dividir. Como se fosse. Aham, entendi. Tá? Então você consegue cortar. Se preferir, também pode fazer por regra de 3. Não tem Professor, problema nenhum. não é Sim. redundante falar que cada 1.000 joule é por quilojoule? Eu só coloquei aqui para você conseguir cortar a unidade. Mas Tá é isso, fácil. mas Pode é isso. colocar dimensional, você pode colocar sem unidade aqui. Eu pensei Não, nisso. Não é mais fácil colocar o 1.000 no denominador? Aí corta com o quilojoule do 520. Aí, assim não fica muita anotação na conta e não confunde, sei lá. sim. Eu vejo assim. Pode ser também. Eu coloquei só para você ver que você está cortando as unidades ali, entendeu? Ah, Porque bom. você vai chegar no final na unidade que você quer, que é joule. Mas não precisa escrever. Tá? Se quiser sem escrever, não tem problema nenhum. Ah, bom. Obrigado. Eu só escrevo mesmo só para mostrar que cortam as unidades, entendeu? Sei. Inclusive, se preferir, pode fazer por regra de 3. Tá? Eu tenho que 1 kilojoule são 1.000 joules. Então, se eu tenho 520,2 kilojoules, eu vou ter X. Aí, na hora que eu fizer a continha que X vai dar 520 mil. É mil, tá? 520 mil e 200 joules. Tá? E depois posso fazer a regra de 3 também pro mol. Tá? Então, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 elétrons. Tá? Corresponde a essa energia de 520.200 joules.
Se eu quero para um único elétron, eu vou ter aqui Y. Se eu fizer essa continha, eu vou ter aquele mesmo valor ali, 8,64 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? O jeito que vocês achar melhor fazer, tanto faz. Tá? Regra de 3, análise dimensional, tá? O jeito que vocês conseguirem fazer, só tomar cuidado para não errar as contas, não inverter a ordem que vocês colocam, esse tipo de coisa. Mas normalmente dá para você ter. É importante sempre que vocês fizerem uma conta em qualquer lugar, ter uma visão crítica também, assim. Você olha assim, esse valor tem sentido? Se eu invertesse alguma conta aqui, de repente chegava aqui um valor de, sei lá, se eu multiplicasse por avogado em vez de dividir por avogado, ia chegar um valor absurdamente 10 a 30, tá? Até mais que isso. Vai dar 10 a 30 e tanto. 10, não, mais uns 10 a 30. Tem sentido energia de 10 a 30 joules para um único elétron? É uma coisa absurda. Nada a ver. Tá? Então aí você tem que olhar tem um olhar crítico. Você chegou numa resposta, tem sentido isso aqui? Se tem, tudo bem. Se não tem, provavelmente que você errou em algum lugar, dá uma procurada, que às vezes você encontra o erro. Isso acontece muito. Você vai fazendo a conta rápida assim, só que você chega num valor absurdo. Valores que têm lógica, passa. Valores absurdos é porque você não parou mesmo para pensar no que você está chegando. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? De boa. Ah, tá. Pode falar. É. Ah, não, esse aqui eu já respondi, né? Essa do Vitor eu já respondi? Era essa aqui? Sim. Tá. Não, então tá bom. Bom, então, continuando com a nossa matéria. Nós vamos agora chegar na parte de tabela periódica e propriedades periódicas. Então, agora nós vimos, então, nas últimas aulas, a primeira parte da matéria, né, da disciplina, que corresponde à matéria da primeira prova, nós vimos desde a ideia lá do desenvolvimento da teoria atômica, né, como que passa pelos vários modelos, os modelos clássicos lá primeiro desde as ideias dos gregos, depois os modelos científicos clássicos, Dalton, Thomson, Rutherford. Vimos como as limitações do modelo de Rutherford levou à necessidade de desenvolvimento de começar colocar um novo parâmetro, uma nova característica no meu átomo, que é a quantização do nível de energia, da energia do elétron no meu átomo, que então é a modificação do modelo de Bohr, de Rutherford, transformando ali no modelo de Bohr, que só pega a ideia da quantização do nível de energia, e depois nós vimos que para explicar realmente por que acontece essa quantificação, essa quantificação do nível de energia, a gente precisou desenvolver toda uma nova física, que é a mecânica quântica, tá? Que aí leva a propriedade ondulatória da matéria, da partícula. Então, nós vimos o modelo de Schroeder para o átomo, então, que envolve essa resolução da equação de Schroeder, a ideia do orbital, esse nível de energia do orbital. Primeiro, nós vimos para o átomo de um único elétron, e depois nós vimos para os átomos multieletrônicos. Tá? Agora nós vamos ver só como isso reflete na organização que nós temos nos átomos na nossa tabela periódica. Por que a tabela periódica é daquela forma? O que ela representa, características, a gente consegue explorar das propriedades periódicas desses elementos. Nós vamos ver, então, um pouquinho da história da tabela periódica, o efeito da carga nuclear efetiva, como que ela varia na tabela periódica, algumas outras propriedades, raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica, negatividade. Eu vou falar bem por alto de algumas outras, mas é só para mostrar que existe essa periodicidade. Tá? Essa aqui é só um exemplo de tabela periódica. Essa aqui é uma tabela periódica de origem cosmológica dos elementos. Tá? Eu gosto de colocar aqui, tipo, onde surgiu cada elemento do universo. Tá? Então, que surgiu no Big Bang, e os outros foram surgindo em mortes de estrelas pequenas, explosão de supernova, fusão de estrelas de nêutrons, etc.
E até aqui, os últimos que eu até comentei com vocês, que alguns são elementos que a gente só tem eles produzidos aqui na Terra de forma artificial. Isso é só para ilustrar. Vamos lá, vamos pensar isso então, até como foi o desenvolvimento desse estudo dos elementos químicos, a descoberta dos elementos químicos e essa necessidade de organizar esses elementos. Bom, vários elementos, eles são conhecidos desde a antiguidade. Não tinha esse nome ainda de elementos químicos, tá? Porque a noção do que era elemento ainda, no máximo, é aquela noção de Aristóteles lá, dos 4 elementos. Mas já eram substâncias que a humanidade já utilizava, e hoje nós sabemos que são substâncias elementares. Principalmente metais nobres, que eles são bastante estáveis na forma metálica deles, então eles já são encontrados na natureza na sua forma elementar, né? E alguns outros que não são normalmente encontrados na forma elementar, até que em algumas situações específicas até eram encontrados, mas o processo de metalurgia, siderurgia já possibilitava obter esses elementos, que é o caso do ferro e do chumbo. O ferro eu já conhecia um pouquinho, principalmente ferro meteórico, né? Caía meteorito, tem até uma adaga egípcia que é feita exatamente isso de ferro meteórico, foi feito de ferro meteórico, caiu um meteorito, eles pegaram o meteorito e fizeram uma adaga com ele. Mas na antiguidade tinha alguns elementos. Isso aí é uma história mítica, né? Não, é verdade mesmo. Foi em tempos recentes isso? Não, isso é antigo. É antigo mesmo. É o que eu acho que eu já ouvi essa história aí. Eu não sei. Não, tem. Existem várias lendas falando disso, mas as lendas são baseadas em algum fato real. Eu sei que tem uma, não sei se é uma adaga, uma faca, um objeto egípcio, que estudos recentes mostram que ele, na verdade, foi feito com ferro meteorítico. Então, é que a história que eu conheço é que não sei o que aconteceu, aí parece que o deus Horus mandou um monte de meteoro pra Terra, e aí quem tocasse nesses meteoros ficava imortal, alguma coisa assim. Ah, tá. Não, essa eu não conheço não. Mas pode ser. Essas lendas surgem desse tipo de coisa, né? Então, deve ter tido uma chuva de meteoros, caiu um meteoro, tipo, que teve há pouco tempo lá na Rússia, né? Caiu um meteoro maior, fragmentou lá, e o pessoal, foram esses deuses que mandaram, né? Então, chegou a cair do céu. Veio do céu, uma conclusão mais próxima de chegar. Os outros não vão saber se é bebida ou meteoro caindo mesmo. Professor, Foda. o ferro meteórico é a mesma coisa que o irídio? Porque o irídio vem vem de fora também, não vem? É ferro mesmo. O que acontece? Na Terra, você praticamente não tem ferro metálico, porque a atmosfera nossa é altamente oxidante, todo ferro que tem aqui já oxida. Tá? É difícil achar. Existe, de vez em quando, se consegue achar algum lugar muito, muito raro, mas é muito difícil achar ferro metálico, quase todo está oxidado. Só que várias linhas, tem um grupo de meteoros, né, de tipo classe de meteoros, que são muito ricos em ferro. E no espaço, eles não foram oxidados, eles estão na forma de ferro metálico. Né? Então, quando eles caem, você ainda tem um meteoro que é muito rico em ferro metálico. Só que também tem uma porcentagem maior de irídio, né? Porque a gente tem muito pouco irídio na superfície da Terra. Ele vem de meteorito também, né? Vem também meteorito. Uhum. Tem irídio que foi formado junto com a Terra, tudo, só que a Terra fez um grande processo de decantação. A gente vai ver depois o processo de separação de mistura. Enquanto a Terra estava sendo formada, estava naquele estado semilíquido, tudo que era mais denso foi indo para o centro da Terra. Então, o núcleo da Terra é principalmente ferro e níquel, que são os elementos pesados mais abundantes, mas um monte dos elementos mais pesados que a gente, na formação da Terra, ficou lá no fundo, está lá no centro da Terra. Um pouco acaba ficando na superfície, movimentos magmáticos, esse tipo de coisa, fica. Só que na superfície a gente tem uma concentração muito pequena desses elementos. Agora, nos meteoros, estão lá, eles já caem, e como eles não foram segregados, né, então tem tá junto com o ferro, tem esses metais mais pesados. Então você tem um teor muito maior de irídio em meteoros do que você tem na superfície da Terra. E cai bastante, tipo, meteorito pequeno
no planeta, assim, ao decorrer do ano? Cai um monte por dia. Né? A maioria não chega na Terra. A maioria queima na atmosfera. Queima na atmosfera. Mas não é tão raro assim, não. Aham. Maior cair assim, cai com alguma frequência. Só que a maioria cai no oceano, né? Eles são pequenos também. Não são. Tem uns pessoal que caçando meteoros. Eu queria caçar um meteorito pra ver como é. Tem registro de morte por meteoro? Tipo, tá passando assim, cai uma pedra do espaço na sua cabeça? Que Ou eu é tipo saiba- semi-possível? Que eu Tem. saiba, não. Tem. Tem um no século XIX, teve uma, não sei se a mulher morreu, ela levou uma meteorada. Foi na barriga. Que Deixa eu sorte pesquisar que aqui. ela tem, cara. Muito azar, porque o negócio muito é azar. acertar uma pessoa. Cair acertar uma pessoa. Tem algumas Professor. possibilidades, tá? Tem um grande do Tunguska que pode ter matado pessoas, mas aí foi a explosão dele. Mas não tenho certeza também. Pode falar. O senhor disse que a Terra decantou? É, Ah, tá. Tinha entendido certo, então. imagina, é aquela coisa. A Terra, quando estava formada, com os impactos dos planetesimais, né, que formaram a Terra, a rocha estava toda fundida. Tá? A temperatura era extremamente alta. Aí no E era processo, tudo líquido, né? Por isso que decanta. Aham. exatamente, ele vai decantando. Claro que Legal. era aquele líquido meio sólido, meio líquido, né? Tipo, magma, né? Muito, muito viscoso, demora muito tempo, mas foi decantando. Um dos motivos que o centro da Terra é muito quente, inclusive, é por causa disso. Tá? Por que o centro da Terra é quente? Você tem dois processos. Tem um processo próprio de decantação, né, que você vai compactando a Terra, isso já vai gerando calor, né, Pressão, né? pressão. E você tem boa parte do urânio e outros elementos radioativos que formaram a Terra também está no centro da Terra. E eles liberam muita energia para fazer decaimento radioativo. Então, parte do desse eu calor não da sabia. Terra, não lembro qual a porcentagem, mas uma porcentagem grande da temperatura interna da Terra é por decaimento radioativo. Por isso que na superfície também tem pouco de urânio. Por isso, na superfície também tem pouco urânio. Né? Todos esses elementos mais densos foram para o centro da Terra. Muito legal isso. A gente tem pouquinho. Parte veio de meteoro, parte é porque por algum motivo na convecção não deu tempo de descer tudo, e na hora que solidificou ficou na superfície. Mas a superfície solidificou por os elementos serem mais leves mesmo. Essa solidificou porque a temperatura foi baixando mesmo. A mas temperatura foi baixando na superfície com o tempo. que no centro tá quente ainda, né? Tá alta a temperatura. Tá, mas aí você tem o espaço tá quase 0 Kelvin. Verdade. Então você tem a perda por espaço mesmo. Verdade, faz sentido. Então a ideia é que com o tempo a Terra provavelmente, acho que não vai acontecer. A Terra virar totalmente sólida em algum momento. Eu acho que não vai acontecer porque acho que o Sol explode primeiro, engole a Terra e não vai acontecer mais isso. Para o tempo que vai demorar para solidificar. Mas alguns outros planetas, por exemplo, Marte, provavelmente já teve um manto, não tem mais. Mercúrio também, acho que não tem manto líquido mais também, porque são muito menores. Então já deu tempo de dissipar todo o calor. Né? Então eles não têm núcleo, não tem manto. Tá? Só tem sólido nele. Se tiver manto, é uma camada muito pequenininha e já é bem mais fria do que na Terra. Inclusive, falam que esse pode ser um dos componentes porque existe vida na Terra. Né? Porque os próprios movimentos tectônicos, tudo recicla muito dos nutrientes que a vida precisa, recicla o CO2, tá? Mantém a concentração de CO2 na atmosfera mais ou menos estável, isso mantém a temperatura da Terra estável. Então tem várias coisas assim falando que se tiver um planeta muito pequeno, se não tem, sem contar o campo magnético, né? Sem contar o campo magnético da Terra que mantém a atmosfera. Se a Terra não tivesse esse movimento, ou ainda tivesse solidificado todas, a gente não teria o campo magnético, provavelmente, pelo menos não tão forte quanto a gente tem hoje. Então a atmosfera nossa provavelmente já teria até sido soprada para o espaço já há muito tempo, igual aconteceu com Marte. Bom. Então depende. Eu até falo também esses planetas em estrelas anãs vermelhas, que teoricamente são as estrelas mais abundantes do universo.
Então seria o melhor lugar para você procurar vida fora da Terra. Só que o problema é que essas estrelas são muito ativas, elas têm ventos solares muito intensos. Então, e como elas são muito mais frias, os planetas teriam que se formar muito mais próximos dela para ter temperatura adequada para vida como nós a conhecemos, né? Água líquida, esse tipo de coisa. Só que nessas condições, provavelmente a atmosfera já seria jogada, espalhada, arrancada do planeta muito mais rápido do que aconteceu com a Terra, entendeu? Então pode ser que seja difícil. Como assim a atmosfera é jogada para o espaço? Você falou que aconteceu em Marte. O vento solar. Ele pega e leva embora? O vento solar é como se fosse um vento mesmo, um jato de partículas que o Sol fica jogando o tempo todo. Isso, à medida que vai bater na atmosfera dos planetas, vai podendo jogar essa atmosfera fora, vai dando energia. Com o passar de milhares de anos, milhões de anos, você pode acabar totalmente com a atmosfera do planeta. E aí o que acontece com ela no espaço? Tipo, ela fica avulsa lá? Vai pro espaço. Ela fica avulsa lá, não vira nada? Fica o gás solto no espaço. Legal. Provavelmente, inclusive, sendo arremessado para fora do sistema solar, talvez, né? Fica vagando pelo espaço. Até um dia, sei lá, encontrar outra nuvem de poeira estelar que vai formar outro sistema planetário, entendeu? Outro sistema solar. Fica aí. Fica vagando como quase da matéria do espaço, do universo. Está vagando no meio do caminho. Só uma pequena fração está em forma de planetas, estrelas. Tranquilo, gente? Tem essa parte de formação dos elementos químicos, eu acho muito legal também os processos, né? Que se formou lá no início do universo, como que você vai formando cada elemento, até onde você tem hoje. Inclusive até rastrearam algumas possibilidades de origem de alguns elementos da Terra, sabe? Tipo, um lugar que eles acham que teve uma colisão de estrelas de nêutrons, que pode ser a fonte de origem dos elementos mais pesados que deram origem a... Estava na nuvem de poeira que deu origem ao sistema solar, entendeu? É bem interessante isso. Mas vamos lá. Então, na antiguidade, se conheciam uma meia dúzia de elementos químicos. Tá? Não tinha esse nome, como eu disse, mas conheciam algumas coisas que hoje nós chamamos de elementos químicos. Tá? E durante a Idade Média, vários outros foram descobertos. Tá? Principalmente por os alquimistas, na busca deles de transformar chumbo em ouro. Eles desenvolveram várias técnicas, né? Laboratoriais, e nisso eles descobriram vários outros elementos, tá? Que, por exemplo, zinco, platina, fósforo, arsênio, vários outros elementos foram sendo descobertos durante esse período pré-científico, tá? Então ainda estava na parte da alquimia lá, na Idade Média. A partir do momento que a gente começou a ter o desenvolvimento da química já como ciência, também começou-se a descobrir um número maior de elementos químicos. Primeiro foi definido o que é o elemento químico, né? Aquilo que você não consegue transformar em substâncias mais elementares, menores, né? Você consegue decompor. Então, com isso, foram sendo descobertos vários outros elementos químicos. Então, tem até um exemplo aqui que até o ano de 1800 se conhecia mais ou menos 40 elementos químicos. Tá? Em 1900 já eram 80. Então, imagina que toda a história da humanidade, até o ano de 1800, se conhecia 40. Em 100 anos, já descobriu mais 40 elementos químicos. Né? E hoje, nós temos reconhecidos pela IUPAC, que é o organismo internacional da química pura e aplicada, que reconhece que existem 118 elementos químicos. Lembrando que, como eu disse, todos aqueles acima do plutônio ali é tudo artificial. Acima do urânio. Já são todos artificiais. Aqui está mostrando uma tabelinha mostrando alguns desses aqui. Então, alguns elementos que são desde a antiguidade, alguns foram descobertos. Alguns elementos são tão comuns para a gente hoje, tipo, o oxigênio só foi descoberto lá no século XVIII, né? Sempre esteve aqui, à nossa volta, mas nunca identificaram, nunca perceberam que era uma substância, e quando perceberam identificar que era uma substância simples, né, elementar, então isso foi sendo aos poucos. Tá? Então, hoje nós temos a tabela que está incompleta, já é aceita até o 118 aqui, tem o 117 aqui no meio. Eu estou louco para eles conseguirem o 119, que inaugurar a próxima linha da nossa tabela periódica. Né?
Mas, por enquanto, até onde eu sei, não tem nenhum reconhecimento sobre isso ainda. Bom, então, com esse aumento do número de elementos químicos e também agora a química já como ciência, já tentando entender como funcionam as reações químicas, os processos químicos, a própria natureza da matéria, começou-se a ter uma necessidade de organizar esses elementos químicos, né? Segundo suas propriedades. O pessoal já via que tinha algumas coisas que tinham propriedades parecidas, alguns elementos tinham características físicas e químicas similares às outros. E o pessoal começou a... Será que a gente consegue organizar, ter uma ordem nisso aqui, categorizar esses elementos de alguma forma? Pode falar, Sam. Não, eu bati a mão no microfone aqui. Não, tranquilo. E o pessoal, então, começou a tentar fazer isso. E existiram várias tentativas de organizar os elementos químicos. O Niênio, o 119? Eu pesquisei elemento 119, tabela periódica, apareceu esse aqui, mas eu não consegui ver se já foi produzido alguma coisa. Tá, pode ser que... Pode ser, você não sabia, não. Assim, talvez não tenha sido reconhecido ainda, porque a última tabela da IUPAC do ano passado não entrava ele. Então pode ser que... Depois da aula eu dou uma lida para ver se reconheceu ou olha, não. no iníciozinho da página aqui fala que é hipotético, por enquanto. Ele é hipotético. Mas o pessoal está tentando sintetizar. Em algum momento conseguem. Por enquanto, pelo que eu vi ali, ele é hipotético. Bom, então o próprio Dalton estava tentando agrupar esses elementos. Ele percebeu que existia algum ordenamento, grupos de elementos com propriedades químicas similares, tá? Por exemplo, a cloro, bromo e iodo, eles possuem comportamentos bastante similares, quimicamente falando, tá? E então ele criou aqui. Tá? Ele só percebeu que tinha isso, então tem aquelas classificações que a gente vai usar depois de halogênios, esse tipo de coisa, já existia essa definição antes. E o primeiro a conseguir ver alguma lógica, algum padrão que se segue desses grupos de elementos químicos com propriedades similares, foi lá Doberheimer, sei lá como pronuncia esse nome, né? Ele viu, então, que existiam... O pessoal já sabia que tinha esses elementos químicos com características similares, e ele percebeu, pensando em termos de massa, né? 120 também? Mas... Tem, os 120, só que eles são hipotéticos. O 120 também acho que é hipotético, 119, 120. Tem a previsão de que vão ser os últimos elementos descobertos com a nossa tecnologia atual. Sintetizados. Sim. Depois eu vou ter que arrumar um acelerador de partículas melhor. Tem aquela teoria da ilha de estabilidade, né? Mas mesmo essas ilhas de estabilidade, tipo, o negócio vai durar alguns minutos em vez de alguns décimos de segundos. Mas é bem mais estável. Esse 119 e 120 seria um alcalino e um alcalino terroso? Sim. Eles entrariam logo embaixo dos últimos da tabela periódica. Do Frâncio. Ele entraria logo embaixo ali. Logo para eles conseguirem sintetizar isso, mas você não vai ter isso em casa tão cedo. A não ser que você seja o Homem de Ferro, né, que sintetiza novos elementos químicos numa garagem. E ainda coloca no peito. Coloca no peito. Vamos lá. Então, o que esse Doberheimer percebeu é que se eu pegar alguns desses grupos de elementos que possuem propriedades químicas similares, ele percebeu que eles têm existia uma relação entre as massas atômicas desses elementos. Lembra que isso aqui é antes do núcleo atômico, antes do próton, então não existia a ideia de número atômico, mas existia a ideia da massa atômica. Eles conseguiram perceber, lembra que eu já tinha um átomo de Dalton, então já tinha lá definido pelo tamanho e pela massa dos meus átomos. Então ele percebeu, por exemplo, se eu pegasse lá alguns metais alcalinos que eram conhecidos, ele via que eu tinha lá a massa do lítio e a massa do potássio,
E no meio do caminho deles aqui, a média dessas duas massas, eu tenho lá exatamente a massa do sódio. Tá? E esses três têm propriedades químicas similares. Então, eles viram que a propriedade química tem alguma relação com a massa, existe uma certa ordem matemática aqui, pelo menos para alguns elementos. Tá? Então, ele agregou essas tríades de elementos químicos e começou a perceber que não, existe alguma lógica aqui, mas esse modelo dele só se aplica a meia dúzia de elementos. Tá? Ele conseguiu fazer algumas tríades, mas são poucas que você consegue encaixar isso. Outros elementos têm propriedades parecidas, mas se eu tento fazer a média de um mais massivo, um menos massivo, não dá nenhum elemento intermediário aqui. Tá? Ou se existe um elemento intermediário, a massa desse elemento intermediário não é a média desses dois, é alguma coisa diferente. Tá? Mas ele viu que, bom, tem algum padrão aqui, a gente só tem que descobrir mais detalhes desse padrão. Tá? Um outro modelo que o pessoal que foi desenvolvido, que eu acho até bem interessante, que ele é um modelo tridimensional, na verdade, é o parafuso telúrico de Charcot-Tolles, ou alguma coisa assim, que ele imaginou exatamente um modelo tridimensional. Imagina que eu tenho um cilindro, tá? Por isso que é um parafuso, e vou ordenando ao redor desse parafuso meus elementos químicos, tá? Em ordem crescente de massa atômica, é o que existia na época. Tá? Mas legal isso. E dependendo como você organizasse o passo do seu parafuso ali, né, e ordenasse seus elementos ali, automaticamente ficava ordenado. Criava um padrão que eu tinha grupos de elementos que ficavam na mesma linha, na mesma coluna desse meu parafuso. Então, lá, peguei os parafusos de cálcio, potássio, vou rodando aqui em volta desse parafuso, né? E vai coincidir de estar berilo, magnésio e cálcio numa mesma coluna. Lítio, sódio, potássio numa mesma coluna. Né? Cloro, flúor, hidrogênio aqui numa mesma coluna. Então, ele via que alguns elementos químicos coincidiam na mesma coluna e esses caíam na mesma coluna tinham propriedades físicas e químicas parecidas. Né? Então, falava, interessante. Já expandiu um pouco aquela ideia da tríade, não precisa necessariamente ser a média aqui, o flúor não é a média das massas do cloro e do hidrogênio. Mas tem propriedades químicas similares, se eu fizer esse passo aqui do tamanho adequado, eu consigo pegar os elementos químicos e encaixar aqui. Funciona para vários elementos, mas não funciona para todos. Funciona para uma meia dúzia de elementos químicos. Não, é só se você rodar. Não tem problema. Então você consegue criar esse modelo que encaixa algumas propriedades lá. Até a ideia de periodicidade vem até um pouco disso, tá vendo? Você vai rodando, repete a propriedade, roda de novo, repete a propriedade, está sendo uma repetição periódica das mesmas propriedades físico-químicas. Mas, como eu disse, funcionava para alguns elementos também, funcionava um pouco mais do que as tríades lá, mas não funcionava para todos os elementos, nem os conhecidos na época. Hoje, com certeza, não funciona. Um outro modelo que o pessoal propôs, que eu acho bem interessante, que até lembra também um pedaço da nossa tabela periódica de hoje, é a lei dos oitavas de Newland. O pessoal nessa época também gostava muito de associar as coisas com música. Né? Tinha a música das esferas, explicava a ordem dos planetas, tinha um monte de teorias envolvendo música. Ele pegou a mesma ideia. Ele pegou, vamos pegar isso aqui e vamos separar nossos elementos de acordo com as notas musicais. Né? Então, ele conseguiu agrupar dentro de algumas notas, né, os elementos químicos, tá, em ordem crescente, então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e depois, na hora que eu passo o próximo elemento químico, que era flúor, seria um sobretom do hidrogênio aqui, então tem propriedades químicas parecidas com o do hidrogênio, continuo fazendo aqui. Tá? Aí chegou no enxofre, volto para cá, e vejo que eu colocando esses elementos aqui em ordem crescente, de massa atômica, seguindo as notas musicais, eu formo aquelas tríades de novo, aqueles padrões lá que eu encontrava lá no parafuso telúrico, e tem propriedades químicas similares, tá? Reage quimicamente igual, são metais alcalinos, são reagem quimicamente iguais. Pode falar.
Eles já tinham conhecimento sobre a massa atômica? Massa atômica, sim. A massa atômica, sim. A massa e o raio atômico eles já tinham. O modelo de Dalton já existia aqui. Então eles já tinham conhecimento do elétron, do próton e do nêutron também? Elétron ainda não. Elétron não. Por enquanto aqui só da massa. A massa atômica deles aqui não é a massa atômica que nós chamamos hoje, não. Aquela de soma de prótons e nêutrons, não. Tá? A massa atômica deles aqui é massa em quilos mesmo. É a massa. Dependendo, você pode usar técnicas de fração. Você consegue medir o raio e algumas outras técnicas. Você consegue medir o tamanho do seu átomo. E sabendo o tamanho do seu átomo. Imagina que eu sei o tamanho do meu átomo. Sei como são esféricos que se cristalizam no meu mineral aqui. Então, se eu sei a massa desse meu pedaço de ferro aqui e sei o tamanho dos meus átomos de ferro, eu consigo saber a massa de cada átomo de ferro individualmente. Pode falar, Maria. Professor, esse dele ter colocado os elementos com as notas musicais, isso funcionou, tipo... Por que funcionou? Ele fez uma conta, ele, quero fazer isso, vai que dá certo, quero relacionar. Como é que foi? Assim, como surgiu isso na cabeça dele, eu não sei. Uma viagem. Mas assim, é porque eles já estavam vendo que existiam vários padrões, sabe? Então tinha aquelas várias tríades, ele conseguiu ver mais ou menos igual fez o parafuso telúrico, escolheu um passo do parafuso de forma que ele viu que seguindo em ordem crescente de massa atômica. Se ele seguisse o mesmo passo, encaixava um embaixo do outro com propriedades parecidas. E se ele seguisse o mesmo passo, dava de novo aqui embaixo, acho que ele percebeu a mesma coisa, sabe? Ele viu que a cada 8 elementos, mais ou menos, e tem sentido até assim, são 7 notas musicais, né? Mas tem sentido. A gente vai ver, né, colocar a tabela periódica real, você vê que tem sentido se esse 7 repetir de 7 em 7 ali. Então, acho que ele percebeu que ele colocando 7 repetia, 7 conhecidos repetia. Falou, será que isso vale para tudo? E resolveu usar a nota musical para classificar. Mas tem sentido ser 7. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho na ficha na tabela periódica. Os primeiros elementos químicos aqui, você tem exatamente 7 colunas ali na tabela periódica, se você excluir os gases nobres. Os gases nobres não conheciam também nessa época. Então, sobrou 7 colunas principais lá, dos elementos representativos. Então, vai coincidir com as notas musicais. Uma coincidência. A gente sabe hoje que é por causa da distribuição eletrônica. Mas eu acho que ele foi só pensando mesmo, sei lá, devia tocar música, devia estar tocando uma música pensando nos elementos químicos lá, e falou, olha, será que coincide? E resolveu brincar e ver se dava certo. A conta de massa atômica deles era correta? Ou... aproximada, não é tão... Não tinha precisão que a gente tem hoje. Era uma boa aproximação ou era totalmente... Acho que sim, até conseguia sim. Os sobretons seriam descendo a nota aqui. Primeiro tom, segundo, terceiro. Eram os ânions e os cátions. Os ânions e os cátions eram os semitons. Era o sustenido e o bemol, tá ligado? Os semitons... Tudo foi pensado, mano. Tudo foi pensado. Não chegou nesse nível, não. Às vezes, se ele tivesse pensado, ele tinha colocado os elementos de transição no meio. Às vezes foi por isso que ele não conseguiu... Só conseguiu para esses elementos aqui. Bom, pelo menos aí os químicos iam ter que aprender a ler partitura, né? Entender. Aí, ó, perfeito. Não sei não. Aquilo para mim é pior que grego. Ia estudar na escola de português, literatura, ia estudar química e teoria musical junto. Teoria musical é legal, mano, até começar a parte difícil. Bom, mas aqui eu gosto de colocar isso que nem ficou muito conhecido, né, mesmo na época, mas estava lá. É uma curiosidade, o pessoal estava tentando explorar essas possibilidades. E chegamos no famoso Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Um cara muito louco, com uma história muito louca também. Nascido lá no meio da Sibéria, de família pobre, só que mostrou que era, sei lá, o 10º alguma coisa filho da família. Mas sempre mostrou genial, conseguiram mandar ele para São Petersburgo para estudar, e depois de um tempo ele ficou até amigo do czar da Rússia. A história dele é muito louca, o cara é muito genial.
E ele também lá na Rússia, brincando lá dos experimentos deles, ele começou também a tentar explorar essa ideia de propriedades periódicas. E ele viu onde os outros estavam errando. Ele tem uma sacada para ver onde os outros estavam errando. Tá? Ele, vou mostrar daqui a pouquinho, ele chegou nessa tabela aqui, que parece um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, mas só uma questão de organização, de forma de enxergar a tabela. A dele o que é linha para ele, para nós é coluna, tá? É um pouco diferente. Tem até a tabelinha lá no museu, acho que de São Petersburgo, da tabela, um dos primeiros modelos da tabela periódica dele, tá? Então tá aqui, tá vendo que a gente chama de coluna, que ele tava dele é linha, um pouquinho diferente, mas o que fez a tabela dele ser tão diferente da dos outros? Por que ele conseguiu encaixar tem uma receita de uma vodka dele também. Por que ele conseguiu encaixar mais elementos químicos e ter mais sucesso onde os outros estavam falhando aqui? Porque ele, talvez, um pensamento menos positivista, egocêntrico, não sei, sobre a humanidade, né? Ele falou, a gente não sabe muita coisa, não. Tem muita coisa que a gente não sabe. Vocês estão errando porque vocês estão achando que conhecem todos os elementos químicos. Vocês não conhecem todos os elementos químicos. Tá? Leva em consideração que vocês não conhecem agora. Tá? Então, ele fez uma tabela periódica e falou, tem que seguir essa ordem aqui, separando em 7 famílias, tá? Depois, na verdade, 8 famílias, tem as colunas, as linhas aqui, e foi separando em ordem crescente de massa atômica também, igual os outros, só que ele conseguiu colocar elementos na mesma família aqui, com propriedades químicas parecidas, e de vez em quando ele falava que, tá faltando um buraco aqui, tem um buraco mesmo, tá? Tem um buraco, mas vai ter um elemento químico ali, a gente que não encontrou ele ainda, tá? Vai existir esse monte de elemento químico aqui. Se você procurar eles, vocês vão encontrar. Tá? Um exemplo aqui, o 72. Tá? Então eles falavam assim, se eu organizei meus elementos químicos, eu sei que tem esse grupo aqui que tem propriedades químicas parecidas, mas eu conheço aqui o silício, conheço o estanho, conheço o chumbo, tá? Que tem propriedades químicas parecidas, eu encaixo em ordem crescente aqui na mesma família, no mesmo grupo aqui, só que tá estranho que o passo aqui tá muito grande, tá faltando um elemento químico aqui. Então, vocês vão encontrar, né? Procurem que vocês vão encontrar um elemento químico número 7, que vai ter massa atômica 72. Tá? Ele chamou esse elemento químico na época de heca-silício. Tá? E pela posição dele na tabela aqui, ele falou, esse elemento químico, eu não conheço ele não, mas vai ter uma massa molar de 72 gramas por mol, tá? Uma densidade dele vai ser de 5,5 gramas por centímetros cúbicos, vai ter um alto ponto de fusão, vai ter uma coloração cinza escuro, vai formar um óxido branco anfótero com densidade de mais ou menos 4,7 gramas por centímetros cúbicos. Algum tempo depois, descobriram o germânio, tá? Que tem massa molar de 72,59, densidade 5,32, ponto de fusão de 937, cinza claro, errou o tom de cinza. Forma um óxido branco, anfótero, com densidade de 4,23 gramas por centímetros cúbicos. Pode falar, Vitor. Você pode voltar na imagem? Na passada? Essa? Não, a que tinha a foto do quadro dele, do russo. Tá. É por causa dele que é chamada de tabela periódica? Não. É chamada por tabela periódica porque as propriedades são periódicas. Então, aquele parafuso lá, as propriedades serem periódicas, alguns já tinham essa ideia. Exatamente a ideia de formar aquelas tríades, as notas musicais. O próprio parafuso está mostrando que as propriedades vão se repetindo com o tempo. É porque a primeira palavra ali começa com um periódico na tabela aí do cara. Aí eu pensei que é daí que vinha o nome. Não. A ideia de ser periódica é porque já sabia que essas propriedades iam se repetindo com o tempo.
similares. Então, é exatamente aquela ideia que a gente agrupou. Então, mesmo lá a tríade, aquelas primeiras tríades, estavam os 3 elementos químicos, lítio, potássio e rubídio, com propriedades... Lá estava sódio, né? Lítio, sódio, potássio, tem propriedades químicas parecidas. Tá? Então, eles vão vendo que a massa vai aumentando e eu vou tendo propriedades químicas repetidas. A partir do momento que você começa a colocar esses elementos em ordem crescente, chega uma hora que você volta cá para baixo. A nota musical, o parafuso telúrico e a tabela periódica dele é a mesma coisa. Então, começa aqui em ordem crescente de massa atômica. Hidrogênio, aí depois vai lítio, berilo, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Chegou no flúor, o próximo elemento químico que eles conheciam, sódio, tem propriedades parecidas com o do lítio. Por isso que ele colocou no primeiro grupo aqui. Então, repete periodicamente. Vem aqui até o cloro de novo. O cloro tem propriedades parecidas com o flúor. O enxofre, propriedades parecidas com o oxigênio. Chegou aqui, repete novamente no potássio. E vai fazendo isso, repetindo periodicamente as mesmas propriedades. Por isso que é a tabela periódica. Claro que as propriedades não são exatamente iguais, mas são propriedades químicas parecidas. Por isso que ele conseguiu prever aqui o germânio. Porque o silício também, o silício tem a massa de 28, ele sabe que pela quantidade que cresceu aqui, 68, aqui 75, devia estar aqui mais ou menos no meio, essa massa molar. Pela massa do silício, a estrutura que ele forma, ele pessoal vai formar a mesma estrutura que salina, mas meu átomo é maior e mais pesado, então a densidade vai ser maior do que do silício. Então, ele fazendo essas contas de acordo com a posição que o elemento está ali, ele conseguia prever as propriedades físico-químicas que esse elemento deveria ter. Então, ele previu que deveria existir um elemento químico que ninguém conhecia ainda. E, com o tempo, o pessoal foi descobrindo todos esses elementos químicos que ele previu. A maioria não foi ele que descobriu, mas acho que ele chegou a descobrir algum, mas ele conseguiu deixar o buraco na tabela periódica dele de forma que conseguiam prever. E isso dava as falhas dos outros, porque os outros achavam, o próximo elemento que eu tenho que colocar aqui é o titânio, porque o titânio é conhecido, mas o titânio não encaixa aqui com essas propriedades, por isso que não repetia. Não, é porque está faltando aqui mesmo, você não conhece, vai ter um outro elemento aqui que a gente não conhece ainda, se você colocar ele aqui, jogar o titânio para cá, você vai ver que encaixa. Né? Então, ele conseguiu encaixar mais elementos químicos na tabela periódica dele. Pode falar, Isaías. Como que ele conseguiu acertar o número, pelo menos o número atômico de alguns, né? Que tá, tipo, atômico certinho. Não, de massa. O hidrogênio ser 1, o oxigênio é o número de massa. É massa atômica. O número atômico não existia aqui ainda. Isso é massa atômica. Eu já tinha uma ideia da massa atômica. Lembra que o átomo de Dalton já existia. Então, o átomo tinha lá seu diâmetro e sua massa. Né? E isso você consegue fazer alguns cálculos e descobrir isso. Qual que seria o tamanho desse meu átomo? E se o seu tamanho dele e se pega um objeto que é formado só por esse elemento químico, né? Eu sei o tamanho dele, se é a massa do objeto, eu consigo saber qual que é a massa de cada átomo individualmente. Tranquilo? Tranquilo, é surreal. Depois eu posso mostrar para alguns elementos, é fácil. A gente pode até fazer uns cálculos desses depois, que a gente for trabalhar com sólidos. Para alguns elementos a gente consegue fazer essa conta fácil. Né? De calcular a massa atômica de um elemento. Isso dá para fazer fácil. Tem vocês não sei se para o curso de vocês tem essa prática, quando vocês tiverem prática de química, tem que a gente determina a massa molar de um elemento. Do magnésio. Você consegue calcular a massa molar do magnésio. Só usando propriedades que geram fáceis de trabalhar. Como, por exemplo, forma um gás. Você vai reagir um gás com... Você usa uma fita de magnésio, você reage esse magnésio com um ácido e você forma hidrogênio. Como você sabe o volume de hidrogênio que você forma, já conheciam a lei dos gases ideais lá, então pelo volume de oxigênio que eu tenho, eu sei quantos mols de hidrogênio eu tenho ali. Se eu sei quantos mols de hidrogênio que eu tenho, eu sei a reação química que eu estou fazendo aqui, eu sei quantos mols de magnésio eu precisei para reagir. Então, se eu sei quantos mols de magnésio eu tenho nessa fitinha e eu sei a massa da fita, né, eu consigo calcular qual é a massa molar do magnésio. Eu sei quantos mols de magnésio eu tenho ali e sei a massa de magnésio que eu tenho, eu consigo calcular a massa molar do magnésio. Então, tem várias formas de calcular.
Tranquilo? Então, eles conheciam a massa molar. A massa, né? Vamos lá. Bom, de lá para cá, claro que nossa tabela não é igualzinha àquela tabela lá de Mendeleev. Né? Primeiro que o nosso modelo atômico já mudou de lá para cá. Né? Primeiro, agora a gente sabe que você usar massa para colocar a ordem lá não é o ideal. Porque o que define as propriedades físico-químicas de um átomo, de um elemento químico, é o número atômico. Então, hoje, a nossa tabela é organizada em ordem crescente de número atômico. Né? Geralmente coincide com a ordem crescente de massa também. Né? Mas pode ter lugares que não vai ser o mesmo passo de diferença de um elemento para o outro lado. Tem os vários elementos artificiais. Aquela pedaço da tabela periódica, inclusive, que a gente coloca lá embaixo, né, os elementos de transição internos, eles não existiam na tabela de Mendeleev. Tá? Apesar de alguns elementos químicos ali eram até conhecidos, mas não existia naquela tabela dele. Hoje a gente tem que separar ali, e a gente entende o porquê que a tabela tem aquela forma, porque hoje a gente sabe como que é o modelo atômico. Tá? O que determina as propriedades serem periódicas é a distribuição dos elétrons no meu átomo. Então, para entender por que a tabela periódica tem aquele formato, tem aquelas propriedades, a gente tem que entender a distribuição eletrônica. Essa aqui é a tabela periódica, se eu não me engano, não sei, acho que não tem a data dele não. Acho que eu peguei essa tabela periódica ano passado no site da IUPAC, então ela é uma tabela mais recente, tá? Oficial. Tá? Então a gente separa a tabela periódica em grupos, tá? Em pedaços. A tabela tem nomenclatura, nomes diferentes de acordo com algumas características dos elementos que fazem parte daquele grupo. Tá? Tem várias formas de trabalhar. A gente pode separar a tabela periódica nos elementos representativos. Os elementos representativos são essas duas primeiras colunas aqui da tabela periódica e essas últimas 6 colunas da tabela periódica. A gente chama de elementos representativos, que inclusive são os 8 elementos, as 8 colunas, por isso dava aquelas 7 notas musicais, porque desconta os gases nobres aqui, então dariam 7 colunas aqui, que encaixam, então por isso encaixa bem, mas na hora que o pessoal chegava para esse quarto período da tabela periódica, já não encaixava mais, porque agora você começa a ter elementos aqui no meio que não tem as propriedades, tem uma distribuição eletrônica totalmente diferente, por isso que as notas musicais lá de Newland só funcionavam para os primeiros elementos aqui. Na hora que chegava nos metais de transição, ela bugava. Aqui, esse meio aqui são os elementos de transição. São todos metais, né? Então, os metais de transição. Esse aqui são os metais de transição externos, e esse aqui são os metais de transição internos, tá? Que seriam esses dois aqui. Então, a gente coloca embaixo da tabela periódica. Cada coluna dessazinha aqui tem alguns nomes específicos, tá? Essa primeira aqui são os metais alcalinos, a segunda são os alcalinos terrosos. Aqui tem a família do boro, não tem nome específico, família do carbono, família do nitrogênio. Aqui, alguns lugares se veem como família do oxigênio, mas também como calcogênios, né? Os halogênios, e aqui os gases nobres. Aqui embaixo, aquelas duas colunas, aquelas duas linhas aqui, né, que são embutidas aqui, são os lantanídeos, e aqui os actinídeos. Também, esse aqui, os lantanídeos também são muito conhecidos, fala muito deles como terras raras, apesar que não são necessariamente tão raros assim, mas eles são coletivamente conhecidos muitas vezes como terras raras. O hidrogênio é um caso à parte, tá? Hidrogênio e hélio, eles brincam de vez em quando onde estão na tabela periódica. Aí o PAC já colocou o hidrogênio do lado de cá, o hidrogênio do lado de cá, o hidrogênio separado de todo mundo. Tá? Ele não é um metal alcalino, ele fica aqui em cima, aqui, mas ele não é um metal alcalino, encaixa nessa categoria. Tá? Ele anda um pouquinho. Deixa eu ver. Esqueci só uma outra tabela periódica. Tá. Tem algumas tabelas periódicas que vocês vão encontrar em cima aqui, umas mais antigas, escrito tipo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e aqui escrito B, tá? 3B, 4B, 5B.
é só os A são os representativos, os B são os de transição, mas as tabelas atuais nem veem isso mais, só vem escrito de 1 a 18, tá? Na minha coluna. A gente sabe hoje que essa posição do elemento da tabela periódica é simplesmente a configuração eletrônica deles. Nós vimos isso quando eu falei de configuração eletrônica na aula passada. Tá? Todos os elementos aqui terminam com configuração S, tirando o hélio que está aqui, porque ele é gás nobre, né? Mas a configuração dele é S também, eu poderia ficar aqui em cima do berilo, já tenho uma tabela periódica com ele aqui em cima também. Termina com configuração S, então S1, S2. Então, por isso a gente tem 2 colunas aqui, a gente tem 6 colunas aqui, porque terminam com configuração de P1 a P6, nessa ordem, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Né? Aqui, os elementos de transição vai de D1 a D10. Tá? Aqui tem aqueles casos que eu falei que tem as exceções, né? Igual o cobre aqui, a gente pensaria que seria S2, D9, mas na verdade é S1, D10, tá? Mas são algumas exceções. E aqui embaixo tem 14 colunas, porque são todos aqueles que terminam com configuração F, tá? F1, F2, F3 até F14. Essa tabela aqui, acho que tá... Deixa eu ver a tabela da IUPAC, para que estão fazendo agora. Tá. É porque algumas tabelas deixavam o lantânio e o actínio aqui em cima, tá? E depois só colocava os outros 14 aqui embaixo, mas algumas eles colocam igual esse aqui. O lantânio e actínio está aqui embaixo, mas eles não terminam em F, tá? Eles terminam aqui no D ainda. Tá? E temos aqui os 14 elementos que terminam a configuração F. Então, para saber a configuração de qualquer elemento da tabela periódica, se você tem uma tabela periódica, você não precisa nem preparar do diagrama de Pauli. Tá? Só pela posição dele, eu já tenho pelo menos uma noção, se não for uma exceção, eu já sei qual vai ser. Tá? Então, vai ter o último orbital preenchido vai ser de acordo com o nível aqui. Então, aqui, cada linha aqui é um nível. Tá? Cada período que a gente fala é um nível. Então, aqui termina S1, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Tá? Então, todos aqui vão terminar 7S alguma coisa, 7S, 7P alguma coisa. Se for um de transição, vai terminar com 7 alguma coisa. 7 não, né? O período que tiver aqui, tá? Então, vamos pôr aqui o cobalto, o níquel que a gente viu na aula passada. O níquel está aqui, nessa coluna aqui, na 10ª coluna. Então, são 8 colunas do grupo D. Né? Então, ele vai terminar com o 4º período, então ele vai terminar 4S2 preenchido, um período a menos, 3D, 8. Então, só de olhar onde que está na tabela periódica, eu já sei que a configuração eletrônica vai terminar com 4S2, 3D8. Essa, se não for nenhuma exceção. Tranquilo, gente? Só um pouquinho, só para contextualizar a tabela periódica, só para... Mas, bom, vamos ver, então, as propriedades periódicas. Né? Como disse, o que é periódico na tabela periódica são as propriedades. Né? Então, vamos ver como que as propriedades periódicas variam de acordo lá com a tabela e por que elas variam dessa forma, associando com que nós trabalhamos com a estrutura eletrônica do nosso átomo. Né? Primeiro, carga nuclear efetiva. Carga nuclear efetiva, a gente não chama necessariamente de uma propriedade periódica, mas como ela vai influenciar diretamente várias outras propriedades, a gente coloca ela aqui como primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Então, vamos pensar como que a carga nuclear efetiva deve variar dentro de uma tabela. Vamos pensar dentro de um grupo. Como vocês acham que varia a minha carga nuclear efetiva especificamente do elétron de valência, tá? Do elétron mais... Carga nuclear efetiva depende de qual elétron eu estou trabalhando. Então, carga nuclear efetiva sobre o meu elétron mais externo, né? Com maior N. Como vocês acham que deve variar essa carga nuclear efetiva se eu estiver no mesmo coluna da minha tabela periódica? Ela aumenta? Ela vai ser aproximadamente igual? Já que toda coluna tem a última... Como que eu explico isso? Eu acho que eu não estou conseguindo explicar direito. Mas eu acredito que seja igual.
Mais vezes Porque a distribuição eletrônica, geralmente, ela é um pouco parecida, né, nesse caso. Pelo menos o final da distribuição. Uhum. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar, supondo, por exemplo, que os metais alcalinos. Tá? Então, temos lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Frâncio a gente fala que tem, mas tem tão pouco dele na Terra que a gente quase pode desprezar ele. Mas são aqui os metais alcalinos. O que vai influenciar, então, a minha carga nuclear efetiva? São 2 fatores que a gente viu lá. A carga nuclear e a blindagem. Tá? Então, se eu estou descendo na minha tabela periódica, lembra que eu falei, cada linha que nós descemos aqui, a gente está aumentando um nível, está aumentando uma camada no nosso átomo. Tá? E a gente está aumentando o número atômico. Então, se a gente passa daqui do lítio para o sódio, a gente aumentou o número atômico aqui de 3 para 11. Tá? Então, ou seja, aumentou a carga nuclear do meu elemento. Tá? Do sódio para o potássio, passou de 11 para 19. Também aumentou mais ainda a minha carga nuclear. Tá? Só que eu também estou colocando elétrons. E esses elétrons estão entrando sempre em camadas mais internas, concorda? O elétron que eu estou considerando é o mais externo de todos. Aqui eu estou considerando o elétron 2s, aqui o 3s, aqui o 4s, 5s, 6s e até o 7s. Então, estou colocando sempre camadas mais externas, está aumentando minha carga nuclear, então está ali puxando mais fortemente esse meu elétron. Só que, lembra que elétrons internos contribuem muito para a blindagem? Eles contribuem, se você lembrar daquela tabelinha lá de Slater, vocês têm que elétrons internos contribuem bastante para a blindagem. Se for N-2 até 1. 1 para 1. Cada elétron contribui com menos 1 para a minha carga nuclear efetiva. Então, de fato, se eu pegar uma coluna da tabela periódica, eu vejo que ela até tem uma tendênciazinha a aumentar, mas ela tende, ela no final ela fica bem parecida, tá, à medida que eu desço. Porque para cada próton que eu coloquei a mais, eu coloquei um elétron que está contribuindo com um menos 1 para a blindagem. Então, eu coloquei uma carga mais 1 e um elétron menos 1. Tá? Então, no final das contas, minha carga nuclear efetiva permanece mais ou menos constante, né? À medida que eu desço na minha tabela periódica. Então eu falei certo, pelo menos. Fala certo. É isso mesmo. À medida que eu estou descendo na minha tabela periódica, eu vou colocando uma camada a mais, e esses elétrons internos vão contribuir, vai depender qual período que eu estou olhando, tá? Aqui ficou bem igual. Às vezes aumenta um pouquinho, porque dependendo qual a blindagem que o meu elétron está, qual orbital que ele está, a blindagem dele não vai ser completa, não vai ser de menos 1. Tá? Mas tende a ficar bem próximo, aumenta um pouquinho ou quase constante. Tá? E em um mesmo período. Tá? O que vocês acham? Se eu pegar aqui, passar do lítio, berilo, boro, carbono, segundo período, à medida que eu vou daqui, da esquerda para a direita, aumentando o meu número atômico, o que vocês acham que vai acontecer com a minha carga nuclear efetiva do elétron de valência? Ela tende a aumentar, no caso? Por quê? Porque a última camada ela vai aumentando, no caso, a distribuição eletrônica ela vai aumentando, conforme a linha vai da esquerda para a direita. Tem mais elétron. Exatamente, vai ter mais elétron e esses elétrons vão entrar no mesmo nível. Eles não vão entrar no N mais. Aqui, eu estou colocando elétron num nível acima, descendo aqui. Se eu estou na mesma linha, os meus elétrons estão entrando no mesmo nível. E se vocês lembrarem lá daquela tabelinha lá de Slater, vocês veem que quando o elétron entra no mesmo nível, a contribuição de blindagem deles não é de 1. A contribuição de blindagem dele é de 0,35 se for um elétron NSNP. É de 0,85 se for um elétron NF. Então, você vê que a blindagem, a contribuição para a minha blindagem é menor do que minha carga nuclear efetiva. Para cada passo que eu dou aqui, daqui para cá, eu aumentei minha carga nuclear, mas minha blindagem daqui para cá aumentou em 0,35. Então, no final das contas, minha carga nuclear efetiva vai ter aumentado em 0,65. Tá? Então, à medida que eu vou da esquerda para a direita, eu aumento minha carga nuclear efetiva. Tá? Aumenta a carga nuclear e aumenta a blindagem, mas minha carga nuclear aumenta mais rápido do que minha blindagem. Então, no final das contas, minha carga nuclear efetiva
aumenta mais. Esse aqui é um gráficozinho mostrando esse comportamento para os elementos da tabela periódica. Tá? Então, aqui, vou pegar... Aqui eu estou pegando... Aqui, hidrogênio, sódio. Hidrogênio, hélio, lítio, sódio. Então, veja que aqui, para os alcalinos, tá? O hidrogênio está aqui à parte, eu vou subi aqui no iniciozinho, mas depois ficou bem parecido, bem estável, mais ou menos o mesmo valor, aqueles 2,20 que a gente tinha visto. Para os halogênios, também é parecido, começa aumentando, depois fica mais ou menos estável. Tá? Tá vendo que esse comportamento é condizente com o que a gente está pensando. E à medida que eu vou indo da esquerda para a direita, aumentando meu número atômico, eu vou aumentando minha carga nuclear efetiva até que eu vou para o período de baixo. Aí meu elétron foi mais em cima, esse elétron estava contribuindo antes para 0,35, agora está contribuindo com 1. Então, minha blindagem volta a aumentar, minha carga nuclear efetiva diminui. Então, eu tenho esse comportamento. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Ué, por que mudou? Porque são de transição, não é? Não. Exatamente. Aqui nós entramos nos metais de transição. Então, quando entramos nos metais de transição, se vocês lembrarem novamente lá daquela tabelinha de Slater lá, lembra que eu falei, cada elétron que entra no mesmo nível, se meu elétron de valência é NS, NP, a contribuição dos meus elétrons do mesmo nível contribui com 0,35. Se meu elétron é ND, minha contribuição agora é de 0,35. Então, por isso que ainda é menor, a contribuição de blindagem ainda é menor do que 1, mas a minha inclinação da minha reta aqui diminui. Tá? E tem esse salto aqui deve ser o cromo, e aqui o cobre, exatamente aquele caso que o elétron vai para em vez de ser S2D9, vira S1D10. Então, o meu comportamento vai dar um salto. Se eu calcular a carga nuclear efetiva agora, vai ter um elétron a mais no ND do que teria se eu fosse seguir só pela distribuição normal. Tá? Por isso que tem esses efeitos aqui. Tá? Então, a blindagem ali, ela sempre vai ser... Quanto mais elétrons tiver, ela vai ser maior. Sim. Tá? Lembrando que eu estou considerando aqui a blindagem sobre o meu elétron de valência. Tá? É importante lembrar isso, porque depende de qual elétron que eu estou considerando. Cada elétron que eu considero tem uma carga nuclear efetiva diferente. Tá? Mas sobre o elétron de valência, sim. Quanto mais ele é um elétron mais externo. Quanto mais elétrons eu tiver aqui, maior vai ser a repulsão que eu tenho entre os meus elétrons. Tá? Seja mais interno, seja no mesmo nível. E aqui, também tem um outro que deu um comportamento bem diferente aqui, tá vendo? Por que é isso aqui? Uma reta aqui? Não sei, não vou chutar, não. Não, mas é igual que você tinha falado mesmo antes. Aqui eram os metais de transição. Aqui nós chegamos nos metais de transição interna. Né? Os lantanídeos e actinídeos. E por que tem um que é maior que os outros? É porque aqui tem uns comportamentos meio loucos. É louco mesmo? Não, é porque tem esse efeito também que em alguns casos você tem a sua distribuição eletrônica devia ser F2, de repente vira F0 e vai pro S. Igual que tinha com cobre lá, tem esses efeitos. Tá? Você tem uns efeitos que você... É de interação dos meus elétrons ali mesmo. Qual configuração eletrônica vai ser mais estável. E todos eles são muito parecidos quimicamente, mas esse aqui exatamente deve dar aqui no F7, né? Aqui vai dar o F14, que deve ser o F1. É o que você falou na última aula, que tinha que tirar 2 elétrons do S e não do D, que era o finalzinho. Isso. Aí a mesma coisa vale para o F também, entendeu? Mesma coisa vale quando você vai para os elétrons F. Tranquilo? Os gases nobres estão nessa última subida aí. Gases nobres são os de cima aqui. Hélio, neônio. Então, esse amontoado aí na última subida. Como assim? Você falou aí dos internos, sabe? Uhum. Vai pro lado direito, isso. Aí mesmo. Aqui? Esses são... Esse. Porque o que está acontecendo? Então vamos pegar esse último período aqui. O que aconteceu? Começa aqui subindo o esperado do ferro, do Franz para o rádio. Tá?
que seria esse aqui. Esse aqui é o frâncio, aqui o rádio. Aham. Aí o próximo seria o actínio. Tá aqui. Tá? Aqui o actínio. Termina com configuração D1. De repente, a gente vai entrar aqui para os actinídeos aqui. Então, a nossa inclinação mudou. Veio para cá. Até a gente chegar aqui no Laurêncio. Terminamos de preencher o F14 aqui do Laurêncio, volta para cá. Volta Aí pro aqui a gente router. começou a preencher D de novo. Ah, Entendeu? entendi. Então, aqui a gente estava preenchendo S, aqui preencheu D, os orbitais D, F, aqui orbitais D. Depois Aí o voltou último pros lá é o orbitais D. 118. Aí as inclinações vão Entendi. mudando. Aí aqui Entendi, seria entendi, 118. Entendi. Pode falar, Isaías. Sua tabela tá um pouco diferente da que eu encontrei na internet. Qual tabela? Essa aqui? A sua. O número 118, quer dizer, do 113 até o 118 estão trocados os nomes. Pelo menos do que eu Tá. encontrei. Depois provavelmente tem que atualizar essa tabela. Essa do aplicativo que eu baixei, se bobear, é porque essa aqui não tá com a última versão da tabela periódica. Ou seja, tem um tempo que eu baixei, depois eu vou olhar. Tá vendo que até os nomes aqui estão com U, T. Tá? Isso é nomes provisórios, sabe? São os nomes provisórios que eles tinham. Depois, quem descobre o elemento, depois pode dar um nome para o elemento, mas aí tem uma discussão, porque às vezes tem dois grupos que descobriram praticamente ao mesmo tempo. Então, aí demora um pouco para ser oficializado mesmo. Provavelmente por causa disso. Tem um elemento que chama Mendeleev. Tá aqui, ó. O Mendeleev tá aqui embaixo. 101. Tem do Rutherford também, né? Tem. Então, lá, os primeiros elementos têm nomes de coisas da natureza, de alguma outra propriedade, sei lá, coisa assim. Planetas. Depois eles começaram a colocar nome de cidades, de pessoas. Então, aqui, esses artificiais, começou aqui, o Urano já tinha, né? Aí foi para o Netuno e o Plutônio, seguindo os planetas. Aí depois colocaram de Americio, homenagem à América, foi descoberta lá nos Estados Unidos, aí, Estados Unidos e América, então virou o Americio. Cúrio é homenagem aos Curie. Berkélio, né? Califórnia, foi descoberta também lá na Califórnia. Einstein, homenagem a Einstein. Fermi, acho que foi homenagem a Fermi, mas acho que foi descoberto no Instituto Fermi, lá dos Estados Unidos também. Mendeleev. Alguns aqui tem nome de... Aqui tem vários que eu não estou no nome aqui mesmo. Tem o Nihônio, que é homenagem ao Japão, que foi descoberto lá. Cada um tem um nome, uma historinha por trás do nome dele. Tem uns que são ótimos para dar nome para pessoas ou para animais, né? Imagina ser um gato chamado Dastatídeo. É o DS Tem ali. até o Américo aí no meio também, nosso professor de física. Não foi homenagem ao continente, não, mano. Então, pô, nosso professor, continente. Homenagem ao Américo. O índio nunca tá com calor, porque tá debaixo do gás. Essas piadinhas é ótimo, né? Como é que é? O índio nunca tá com calor. Porque tá debaixo do gás. Não, mas tem um outro também, porque eu acho que fala que acho que é isso, olha na o França é o chuva. elemento mais bem formado. Conhece essa? Essa não. Porque ele está sempre ao lado do rádio. Ah, meu Deus do céu. Essas piadinhas de ciência são... como é que tinha umas outras também? Só lembrei uma outra aqui agora. Por que a gente não pode comer elétron? Por quê? Tenho medo de perguntar isso. Nossa! Eu falei, são piadas ruins. Por que o quê? Porque tem spin. Ah, As piadas não são boas, não. o professor... Isso, eu ia pedir pra voltar. Depois ali dos de transição externa que o senhor disse, o próximo... Aqui? Não, Aí depois... Aí você pra volta... esquerda. Ah, tá pra cá?
Não, mais pra lá ainda. Pra esquerda. Mais. Ah, Esse. Aí são a parte. Quais que são esses? aqui nós estamos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Né? Então a gente está aqui. 1, 2, 3, 4, quinto período. Então aqui você começou lá no ítrio. Aham. Então esse aqui. Cadê? Aqui, né? A gente está aqui. Rubídio, estrôncio. Aí que entrou no ítrio. Aí você vai seguindo Entendi. aqui. Ítrio, zircônio, nióbio, até chegar aqui no cádmio. Quando você chega no cádmio, você muda a inclinação de novo, porque você entrou aqui no índio agora. Mas qual que é a parte do Rutherford ali? Aqui embaixo? No gráfico, onde que é? Não. Depois desses internos, que tem o. Você fala aqui? Esse aqui? Isso. Tá. Ele vai estar aqui, ó. É verdade, você disse. Na verdade, o Rutherford está aqui. Ele está aqui. Porque o que aconteceu? Eu entrei no F aqui, então o F foi esse que ficou praticamente plano aqui. Uhum. Aí preenchi todos os 14 orbitais F, aí eu volto aqui para os D de novo. Né? Então aí eu venho pro Rutherford. Então ele vai estar aqui. Agora entendi. Obrigado. Aí eu comecei a entrar no D, aí até chegar aqui. Aí na hora que chegou nesse aqui, eu aumento de novo aqui. Aham. Tranquilo? Sim. Bom, gente, eu acho que eu não vou começar a parte 2, que eu entrar nas outras propriedades, entrar nas propriedades periódicas mesmo, porque falta pouco tempo, eu acho que não compensa. Não, como a gente está com tranquilidade de tempo, na próxima aula a gente vai conseguir terminar de ver a tabela periódica sem problema, e vai até sobrar um tempinho para a gente resolver exercício, tirar dúvida, o que vocês quiserem, e ainda a gente vai ter um dia inteiro, na outra terça-feira, só por conta de exercício e dúvidas para a prova. Tranquilo, gente? Dúvida? Professor, a próxima terça-feira não é feriado? Eu ia perguntar isso. Não, a próxima terça-feira é feriado. Aí na quinta-feira, a gente termina a tabela periódica. Aí na outra terça-feira, que vai ser a véspera da prova, a gente vai ter um dia para corrigir exercício. Que é a entrega da lista também. E a entrega da lista. Não, é um dia antes da entrega, eu acho. A entrega tá logo na véspera, né? É um dia antes. A lista, no caso, é essa atividade avaliativa, né? Isso, essa valendo ponto. Tá. Atividade avaliativa. Atividade avaliativa, atividade avaliativa. Tá. Lista... Aí na outra quinta-feira, aí vai ser a prova. Tranquilo, gente? Tranquilo, eu acho. A atividade também parece ser bem tranquilo de fazer. Acho que ela não tá nada muito difícil ali, não. Mas se qualquer dúvida, a gente pode ir perguntando que a gente vai resolvendo. Beleza. Beleza? Gente, então é isso. Então é isso, gente. Boa tarde, bom final de semana. Vão fazendo os exercícios, as atividades. Aproveite o feriado para estudar. Né? Imagino que vocês vão fazer isso. Sim, confia. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai esclarecendo nas próximas aulas. Até mais, gente. Até, professor. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau.